Velha física. Concepção geométrica do espaço, isto é, consideração do espaço separado do tempo. Concepção do espaço como vazio, no qual pode ou não haver corpos. Um tempo para tudo que existe, tempo mensurável por uma escala. Princípio de Aristóteles da constância e unidade das leis em todo o universo, e como dedução desse princípio, confiança na imutabilidade dos fenômenos reconhecidos. Compreensão elementar da medida, da mensurabilidade e da incomensurabilidade. Medidas tomadas para todas as coisas a partir do exterior. Reconhecimento de uma série completa de conceitos difíceis de definir, tais como tempo, velocidade, etc., como conceitos primários que não exigem definição. Lei de gravitação ou atração e extensão dessa lei aos fenômenos de queda, peso, universo de esferas voadoras, tanto no espaço celeste quanto no interior do átomo, teorias das vibrações, movimentos ondulatórios e etc. Tendência a interpretar todos os fenômenos da energia radiante por vibrações ondulatórias. Necessidade da hipótese do éter, numa forma ou noutra. Éter como substância da maior densidade e éter como substância da maior rarefação. Nova física. Tentativas de fugir do espaço tridimensional por meio da matemática e da metageometria. 4 coordenadas. Estudo da estrutura da matéria e da energia radiante. Estudo do átomo. Descoberta dos elétrons. Reconhecimento da velocidade da luz como velocidade limite. Velocidade da luz como uma constante universal. Definição da 4ª coordenada em relação com a velocidade da luz. Tempo como quantidade imaginária. Minkowski. Reconhecimento da necessidade de tomar o tempo junto com o espaço, o contínuo espaço-tempo tetradimensional. Novas ideias em mecânica. Reconhecimento da possível incorreção do princípio de conservação da energia. Reconhecimento da possível transformação da matéria em energia e vice-versa. Tentativas de construir sistemas de unidades absolutas de medida. Estabelecimento do fato do peso da luz e da materialidade da eletricidade. Princípio do aumento da energia e da massa do corpo em movimento. Princípios especial e geral da relatividade e a ideia da necessidade do espaço finito em relação com as leis de gravitação e distribuição da matéria no universo. Curvatura do contínuo espaço-tempo. Universo ilimitado, mas finito, cujas medidas são determinadas pela densidade da matéria que o constitui. Espaço esférico ou elíptico, espaço elástico. Novas teorias da estrutura do átomo. Estudo do elétron, teoria do quantum, estudo da estrutura da energia radiante. Agora, tendo examinado os aspectos principais tanto da velha quanto da nova física, podemos perguntar-nos se, com base no material que possuímos, é possível prever a direção que tomará o desenvolvimento futuro do conhecimento físico e se é possível construir, a partir dessas previsões, um modelo do universo cujas partes isoladas não se contradigam nem se destruam mutuamente. A resposta será que não haveria dificuldade de construir esse modelo, ou de qualquer modo seria inteiramente possível, se tivéssemos à nossa disposição todas as medidas necessárias do universo acessível a nós. Surge uma pergunta: temos todas as medidas necessárias? E a resposta deve ser, sem dúvida, não. Não temos. Nossas medidas do universo são inadequadas e incompletas. No universo tridimensional geométrico, isso é muito claro. O mundo não pode se ajustar a um espaço de 3 coordenadas. Coisas demais são deixadas fora, coisas que não podem ser medidas. Isso também é igualmente claro no universo metageométrico de 4 coordenadas. O mundo, com toda a sua variedade de fenômenos, não se ajusta ao espaço tetradimensional,
não importa como consideremos a quarta coordenada. Se como uma quantidade análoga às três primeiras, ou como uma quantidade imaginária determinável relativamente à última velocidade física encontrada, isto é, a velocidade da luz. A prova da artificialidade do mundo tetradimensional na nova física está, antes de tudo, na extrema complexidade de sua construção, que exige um espaço curvo. É perfeitamente claro que essa curvatura do espaço indica a presença nele de ainda outra ou outras dimensões. O universo de 4 coordenadas é tão insatisfatório quanto o de 3 coordenadas. E para sermos mais exatos, podemos dizer que não possuímos todas as medidas necessárias para a construção de um modelo do universo, porque nem as 3 coordenadas da velha física, nem as 4 da nova, são suficientes para a descrição de toda a variedade de fenômenos no universo. Ou, em outras palavras, porque não temos dimensões bastantes. Imaginemos que alguém construa um modelo de casa tendo apenas o chão, uma parede e o telhado. Esse será um modelo correspondente a um modelo tridimensional do universo. Dará uma impressão geral da casa, mas só com a condição de que tanto o próprio modelo quanto o observador permaneçam imóveis. O menor movimento destruirá a ilusão geral. O modelo tetradimensional do universo, da nova física, é o mesmo modelo, apenas arrumado de tal modo que gire, voltando sua frente sempre para o observador. Isso pode prolongar a ilusão por algum tempo, mas só com a condição de que não haja mais que um só observador. 2 pessoas, observando esse modelo de lados diferentes, verão imediatamente em que consiste o truque. Antes de tentar tornar claro, sem quaisquer analogias, o que significa realmente dizer que o universo não se ajusta ao espaço tridimensional ou tetradimensional, e antes de tentar descobrir que número de coordenadas determina realmente o universo, devo eliminar um dos mal-entendidos mais essenciais que existem em relação às dimensões. Quer dizer, devo repetir que, a partir da matemática, não há nenhuma abordagem ao estudo das dimensões do espaço ou espaço-tempo. E estão muito enganados os matemáticos que afirmam que todo o problema da quarta dimensão na filosofia, na psicologia, no misticismo e etc., surgiu porque, uma vez alguém ouviu por acaso uma conversa entre 2 matemáticos sobre assuntos que só eles podiam compreender. Quer voluntária ou involuntariamente esse assunto seja mais bem compreendido por eles. A matemática se separa fácil e simplesmente da física tridimensional e da geometria euclidiana, porque ela, de fato, não pertence absolutamente às duas. É inteiramente errado pensar que todas as relações matemáticas devam ter significados físicos ou geométricos. Ao contrário, só uma parte muito pequena da matemática, e a mais elementar, tem uma relação permanente com a geometria e a física. E só umas poucas quantidades geométricas e físicas podem ter expressão matemática permanente. É necessário compreender exatamente que as dimensões não podem ser expressas matematicamente e que, por conseguinte, a matemática não pode servir como um instrumento para a investigação dos problemas de espaço e tempo. Só as medidas que se encontrem dentro de coordenadas previamente estabelecidas podem ser expressas matematicamente. Pode-se dizer, por exemplo, que um objeto tem 5 metros de comprimento, 10 de largura e 15 de altura. Mas não se pode expressar a diferença real entre o comprimento, a largura e a altura. Matematicamente são equivalentes. A matemática não percebe as dimensões como a geometria e a física. A matemática não pode perceber a diferença entre um ponto, uma linha, uma superfície e um sólido. O ponto, a linha, a superfície e o sólido
só podem ser expressos matematicamente, por meio de potências, quer dizer, simplesmente para fins de designações. A, uma linha, A ao quadrado, uma superfície, A ao cubo, um sólido. Mas o fato é que as mesmas designações serviriam também para segmentos de uma linha de diferentes comprimentos, A 10 metros, A ao quadrado 100 metros, A ao cubo 1000 metros. A artificialidade da designação das dimensões por potências se torna perfeitamente clara se raciocinamos do seguinte modo. Admitimos que A é uma linha, A ao quadrado, um quadrado, A um cubo é um cubo, A elevado a 4 é um corpo de 4 dimensões, A elevado a 5 e A elevado a 6. Como veremos depois, podem ser explicados. Mas o que significará A elevado a 25, ou A elevado a 125, ou C elevado a 1000? Uma vez que permitimos que as dimensões correspondam a potências, significará que as potências realmente expressam as dimensões. Por conseguinte, o número de dimensões deve ser o mesmo que o número de potências. Isso seria um absurdo evidente. Com a limitação do universo em relação ao número de dimensões, é inteiramente evidente, e ninguém afirmaria seriamente a possibilidade de um número infinito ou mesmo grande de dimensões. Tendo estabelecido esse ponto, podemos notar uma vez mais, embora já devesse estar muito claro, que 3 coordenadas não são suficientes para a descrição do universo, pois tal universo não conteria nenhum movimento, ou para dizer de outro modo, cada movimento observável destruiria imediatamente o universo. A 4ª coordenada leva em consideração o tempo. O espaço não é mais considerado separadamente. O espaço-tempo tetradimensional permite o movimento, mas o movimento por si mesmo é um fenômeno muito complexo. Logo, à primeira abordagem do movimento, nos deparamos com um fato interessante. O movimento tem, em si mesmo, 3 dimensões claramente expressas: duração, velocidade e direção. Mas essa direção não se encontra no espaço euclidiano, como era admitido pela velha física. É uma direção de antes para depois. Para nós, nunca muda e nunca desaparece. O tempo é a medida do movimento. Se representarmos o tempo por uma linha, então a única linha que satisfará todas as exigências do tempo será uma espiral. Uma espiral é uma linha tridimensional, por assim dizer. Isto é, uma linha que precisa de 3 coordenadas para sua construção e designação. A tridimensionalidade do tempo é completamente análoga à do espaço. Não medimos o espaço por meio de cubos. Medimos linearmente em diferentes direções. E fazemos exatamente o mesmo com o tempo, embora no tempo só possamos medir 2 das 3 coordenadas, a saber, a duração e a velocidade. A direção do tempo para nós não é uma quantidade, mas uma condição absoluta. Outra diferença é que, a respeito do espaço, nos damos conta de que estamos lidando com um contínuo tridimensional, enquanto em relação ao tempo, não nos damos conta disso. Mas, como já foi dito, se tentarmos unir as 3 coordenadas do tempo em um todo, obteremos uma espiral. Isso explica de imediato porque a 4ª coordenada é insuficiente para descrever o tempo. Embora se admita que seja uma linha curva, sua curvatura permanece indefinida. Só 3 coordenadas, ou a linha tridimensional, isto é, a espiral, dá uma descrição adequada do tempo. A tridimensionalidade do tempo explica muitos fenômenos que permanecem até agora incompreensíveis e torna desnecessária a maior parte das hipóteses e suposições elaboradas que têm sido indispensáveis nas tentativas de comprimir o universo nos limites de um contínuo ou mesmo tetradimensional. Isso também explica o fracasso do relativismo em dar uma forma compreensível às suas explicações.
A excessiva complexidade em qualquer construção é sempre o resultado de algo que foi omitido ou considerado erradamente desde o início. A causa da complexidade, neste caso, se encontra na impossibilidade mencionada acima de comprimir o universo nos limites de um contínuo tridimensional ou tetradimensional. Se tentamos encarar o espaço tridimensional como bidimensional e explicar todos os fenômenos físicos como ocorrendo numa superfície, precisaremos de vários princípios de relatividade a mais. As 3 dimensões do tempo podem ser encaradas como a continuação das dimensões do espaço, isto é, como a 4ª, a 5ª e a 6ª dimensões do espaço. Um espaço hexadimensional é sem dúvida um contínuo euclidiano, mas de propriedades e formas totalmente incompreensíveis para nós. A forma hexadimensional de um corpo é inconcebível para nós, e se pudéssemos apreendê-la com nossos sentidos, nós a veríamos e perceberíamos sem dúvida alguma como tridimensional. A tridimensionalidade é uma função dos nossos sentidos. O tempo é o limite dos nossos sentidos. O espaço hexadimensional é a realidade, o mundo tal como é. Só percebemos essa realidade através do corte dos nossos sentidos, tato e visão, e a definimos como espaço tridimensional, atribuindo a ela propriedades euclidianas. Todo corpo hexadimensional se torna para nós um corpo tridimensional existente no tempo, e as propriedades da 5ª e da 6ª dimensões permanecem imperceptíveis para nós. As 6 dimensões constituem um período, além do qual não pode haver nada, exceto a repetição do mesmo período numa escala diferente. O período de dimensões está limitado, por um lado, pelo ponto, e por outro, pelo infinito do espaço multiplicado pelo infinito do tempo, que era representado no antigo simbolismo por 2 triângulos cruzados, ou por uma estrela de 6 pontas. Assim como no espaço, uma dimensão, uma linha ou 2 dimensões, uma superfície, não podem existir por si mesmas, e quando tomadas separadamente, não são nada, além de figuras imaginárias, enquanto o sólido existe realmente, também no tempo só um sólido do tempo tridimensional existe realmente. Apesar do fato de que a contagem de dimensões na geometria começa com a linha, na verdade, no sentido físico real, só o ponto material e o sólido são objetos que existem. As linhas e as superfícies são simplesmente aspectos e propriedades de um sólido. Elas também podem ser encaradas de um outro modo, uma linha como o caminho do movimento de um ponto no espaço e uma superfície como o caminho do movimento de uma linha ao longo da direção perpendicular a ela, ou sua rotação. O mesmo pode ser aplicado ao sólido do tempo. Nele, só o ponto ou momento e o sólido são reais. O momento pode mudar, isto é, pode se contrair e desaparecer, ou se expandir e se tornar um sólido. O sólido também pode se contrair e se tornar um ponto, ou se expandir e se tornar um infinito. O número de dimensões não pode ser nem infinito, nem muito grande. Ele não pode ser mais que 6. A razão disso está na propriedade da 6ª dimensão, que contém em si todas as possibilidades da escala dada. Para compreender isso, é preciso examinar o conteúdo das 3 dimensões do tempo, tomadas em seu sentido de espaço, isto é, como a 4ª, a 5ª e a 6ª dimensões do espaço. Se considerarmos um corpo tridimensional como um ponto, a linha de existência ou movimento desse ponto será uma linha da 4ª dimensão. Tomemos a linha do tempo como em geral a conhecemos, antes, agora e depois. A linha determinada pelos 3 pontos antes, agora, depois é uma linha da 4ª dimensão. Imaginemos várias linhas perpendiculares a essa, antes, agora, depois.
Essas linhas, cada uma das quais designa o agora num dado momento, expressarão a existência perpétua de momentos passados e possivelmente futuros. Cada uma dessas linhas perpendiculares é o perpétuo agora, para algum momento, e todo momento tem essa linha de perpétuo agora. Isto é, a quinta dimensão. A quinta dimensão forma uma superfície em relação à linha do tempo. Tudo o que conhecemos, tudo o que reconhecemos como algo que existe, permanece na linha da quarta dimensão. Este é o tempo histórico de nossa seção da existência. Esse é o único tempo que conhecemos, percebemos, reconhecemos. Mas agora, não sejamos conscientes disso. As sensações da existência de outros tempos, não só paralelos como perpendiculares, entram continuamente em nossa consciência. Esses tempos paralelos são completamente análogos ao nosso tempo e consistem de antes, agora, depois, enquanto os tempos perpendiculares consistem somente de agora e são, por assim dizer, fios cruzados, a trama num tecido em sua relação com as linhas paralelas do tempo que, nesse caso, representam a urdidura. Mas cada momento do agora na linha do tempo, isto é, sobre uma das linhas paralelas, contém não uma, mas certo número de possibilidades, às vezes grande, às vezes pequeno. O número de possibilidades contido em cada momento deve ser necessariamente limitado, porque se não fosse, não haveria impossibilidades. Desse modo, cada momento do tempo, dentro de certas condições limitadas de ser ou de existência física, contém um número definido de possibilidades e um número infinito de impossibilidades. Mas estas também podem ser de tipos diferentes. Se ao caminhar através de um campo de centeio familiar, eu visse de repente um grande vidoeiro que não estava ali ontem, seria um fenômeno impossível, precisamente milagre material, que não é admitido pelo princípio de Aristóteles. Mas se ao caminhar por um campo de centeio, eu visse no meio dele um coqueiro, seria um fenômeno impossível de tipo diferente, também um milagre material, mas de ordem muito mais alta ou mais difícil. Dever-se-ia ter em mente essa diferença entre as impossibilidades. Na mesa diante de mim há muitas coisas diferentes. Posso tratar essas coisas de maneiras diferentes, mas não posso, por exemplo, pegar de uma mesa algo que não está ali. Não posso pegar de uma mesa uma laranja que não está ali, assim como não posso pegar dela a pirâmide de Quéops ou a Catedral de Santo Isaac. Parece como se não houvesse realmente nenhuma diferença a esse respeito entre uma laranja e uma pirâmide, e, no entanto, há uma diferença. Uma laranja podia estar sobre a mesa, mas uma pirâmide não. Embora tudo isso seja elementar, mostra que há diferentes graus de impossibilidade. Mas, no momento, o que nos importa são só as possibilidades. Como já mencionei, cada momento contém um número definido de possibilidades. Posso tornar realidade uma das possibilidades existentes, isto é, posso fazer algo. Posso não fazer nada, mas o que quer que eu faça, isto é, qualquer das possibilidades contidas num dado momento, que seja efetivada. A efetivação dessa possibilidade determinará o momento seguinte do tempo, o agora seguinte. Esse segundo momento do tempo conterá novamente um certo número de possibilidades, e a concretização de uma dessas possibilidades determinará o momento seguinte do tempo, e agora o seguinte, e assim por diante. Portanto, pode-se definir a linha da direção do tempo como a da concretização de uma possibilidade dentre o número de possibilidades que estavam contidas no ponto precedente. A linha dessa concretização será da quarta dimensão, a linha do tempo. Nós a imaginamos como uma linha reta, mas seria mais correto pensar nela como uma linha em zigue-zague.
A perpétua existência dessa efetivação, a linha perpendicular à linha do tempo, será a da quinta dimensão ou a linha da eternidade. Para a inteligência moderna, eternidade é um conceito indefinido. Na linguagem coloquial comum, a eternidade é considerada como uma extensão ilimitada do tempo, mas o pensamento religioso e filosófico introduz, no conceito de eternidade, ideias que a distinguem de uma simples extensão homogênea infinita com extensão finita. Vê-se isso mais claramente na filosofia indiana, com a ideia do eterno agora como estado de Brahma. De fato, o conceito de eternidade em relação ao tempo é o mesmo que o de uma superfície em relação a uma linha. Uma superfície é uma quantidade incomensurável com uma linha. O infinito para uma linha não precisa ser necessariamente uma linha sem fim. Pode ser uma superfície, que é um número infinito de linhas finitas. A eternidade pode ser um número infinito de tempos finitos. Para nós, é difícil pensar no tempo, no plural. Nosso pensamento está acostumado demais com a ideia de um único tempo, e embora na teoria a ideia da pluralidade dos tempos já seja admitida pela nova física, na prática, ainda pensamos no tempo como sendo, sempre e em toda parte, um só e o mesmo. O que será a sexta dimensão? Será a linha de realização de outras possibilidades que estavam contidas no momento precedente, mas não foram concretizadas no tempo? Em cada momento e em cada ponto do mundo tridimensional há um certo número de possibilidades no tempo. Isto é, na quarta dimensão, uma única possibilidade se concretiza em cada momento, e essas possibilidades concretizadas são ordenadas, uma ao lado da outra, na quinta dimensão. A linha do tempo repetida infinitamente na eternidade deixa em cada ponto possibilidades não realizadas, mas estas, que não foram efetivadas num tempo, o são na sexta dimensão, que é um conjunto de todos os tempos. As linhas da quinta dimensão, que correm perpendicularmente à linha do tempo, formam, por assim dizer, uma superfície. As linhas da sexta dimensão, que partem de cada ponto do tempo em todas as direções possíveis, formam o sólido ou o contínuo tridimensional do tempo, do qual só conhecemos uma dimensão. Somos seres unidimensionais em relação ao tempo. Por causa disso, não vemos o tempo paralelo ou os tempos paralelos pela mesma razão. Não vemos os ângulos e as voltas do tempo, mas o vemos como uma linha reta. Até agora, consideramos todas as linhas da quarta, da quinta e da sexta dimensões como linhas retas, como coordenadas, mas devemos nos lembrar de que essas linhas retas não podem ser encaradas como realmente existentes. São apenas um sistema imaginário de coordenadas para determinar a espiral. De modo geral, é impossível determinar e comprovar a existência real de linhas retas, além de uma certa escala definida e fora de certas condições precisas. E mesmo essas linhas retas condicionais deixam de ser retas se a imaginamos num corpo em revolução que possui, além disso, uma série completa de outros movimentos. Isso é muito claro em relação às linhas espaciais. As linhas retas não são nada mais que coordenadas imaginárias que servem para medir o comprimento, a largura e a profundidade das espirais. Mas as linhas do tempo não são, geometricamente de modo algum, diferentes das linhas espaciais. A única diferença reside no fato de que, no espaço, conhecemos as três dimensões e podemos determinar o caráter de espiral de todos os movimentos cósmicos, isto é, dos movimentos que tomamos numa escala suficientemente grande. Mas não ousamos fazer isso em relação ao tempo. Tentamos colocar todo o espaço do tempo sobre uma só linha do grande tempo, que é geral para todos e para tudo. Mas isso é uma ilusão. O tempo geral não existe.
a cada corpo que existe isoladamente e cada sistema que existe isoladamente, ou que é aceito como tal, tem seu próprio tempo. Isso é reconhecido pela nova física, mas a nova física não explica o que isso significa e o que significa uma existência isolada. O tempo isolado é sempre um círculo completo. Só podemos pensar no tempo como uma linha reta na grande linha reta do grande tempo. Se o tempo grande não existe, cada tempo isolado só pode ser um círculo, isto é, uma curva fechada. Mas um círculo ou qualquer curva fechada requer duas coordenadas para sua definição. O círculo, circunferência, é uma figura bidimensional. Se a segunda dimensão do tempo é a eternidade, quer dizer que a eternidade entra em cada círculo do tempo e em cada momento do círculo do tempo. A eternidade é a curvatura do tempo. A eternidade também é movimento, um movimento eterno. E se imaginamos o tempo como um círculo ou como qualquer outra curva fechada, a eternidade significará o eterno movimento ao longo dessa curva, a eterna repetição, a eterna recorrência. A quinta dimensão é o movimento no círculo, a repetição, a recorrência. A sexta dimensão é o caminho de saída do círculo. Se imaginamos que uma extremidade da curva se ergue da superfície, visualizamos a terceira dimensão do tempo, a sexta dimensão do espaço. A linha do tempo se torna uma espiral, mas esta, da qual falamos antes, é só uma aproximação muito imperfeita da espiral do tempo, apenas sua possível representação geométrica. A verdadeira espiral do tempo não é análoga a qualquer das linhas que conhecemos, porque se ramifica em cada ponto. E como pode haver muitas possibilidades em cada momento, deve haver por conseguinte muitos ramos em cada ponto. Nossa inteligência recusa-se não só a visualizar, mas até mesmo a pensar na figura que resulta em linhas curvas, e perderíamos a direção do nosso pensamento nesse impasse, se as linhas retas não viessem em nosso auxílio. Nesse sentido, podemos compreender o significado e o propósito das linhas retas do sistema de coordenadas. As linhas retas não são uma ingenuidade de Euclides, como a geometria não euclidiana e a nova física, ligadas a ela, estão tentando apresentar. As linhas retas são uma concessão à fraqueza do nosso mecanismo pensante, graças à qual podemos pensar na realidade de formas aproximadas. Uma figura do tempo tridimensional nos aparecerá sob a forma de uma estrutura complexa, formada de raios divergentes de cada momento do tempo, cada um deles contendo em si seu próprio tempo e emitindo novos raios em cada ponto. Esses raios, tomados em conjunto, formarão um contínuo tridimensional do tempo. Vivemos, pensamos e existimos em uma das linhas do tempo, mas a segunda e a terceira dimensões dele, isto é, a superfície sobre a qual essa linha se encontra e o sólido em que essa superfície está contida, penetram a cada momento em nossa vida e em nossa consciência e influenciam nosso tempo. Quando começamos a perceber as três dimensões do tempo, damos a elas os nomes de direção, duração e velocidade. Mas se queremos compreender a verdadeira inter-relação das coisas, ainda que aproximadamente, devemos ter em mente o fato de que a direção, a duração e a velocidade não são dimensões reais, mas simplesmente reflexos das dimensões reais em nossa consciência. Ao pensar no sólido do tempo formado pelas linhas de todas as possibilidades contidas em cada momento, devemos nos lembrar de que além destas, pode não haver nada. Esse é o ponto no qual podemos compreender a limitação do universo infinito. Como foi dito antes, as três dimensões do espaço, mais a dimensão zero e mais as três dimensões do tempo, formam o período das dimensões. É preciso compreender as propriedades desse período
ele contém igualmente o espaço e o tempo. O período das dimensões pode ser considerado como espaço-tempo, isto é, o espaço de 6 dimensões ou espaço de concretização de todas as possibilidades. Fora dele, só podemos pensar nas repetições do período de dimensões, ou na escala do zero, ou na escala do infinito. Mas esses são espaços diferentes, não têm nada em comum com o espaço de 6 dimensões, e podem ou não existir sem mudar nada neste. Na geometria, a contagem das dimensões começa com a linha, a primeira dimensão, e isso num certo sentido está certo. Mas tanto o espaço quanto o tempo têm ainda outra dimensão, a dimensão zero, o ponto ou o momento. E devemos compreender que qualquer sólido espacial, até a esfera infinita da velha física, é um ponto ou um momento quando considerado no tempo. A dimensão zero, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta dimensões, formam o período das dimensões, mas uma figura da dimensão zero, um ponto, é um sólido de outra escala. Uma figura da primeira dimensão, uma linha, é o infinito em relação a um ponto. Para si mesma, uma linha é um sólido, mas um sólido de outra escala diferente da do ponto. Para uma superfície, isto é, para uma figura de 2 dimensões, uma linha é um ponto. Uma superfície é tridimensional para si mesma, enquanto para um sólido se torna um ponto e assim por diante. Para nós, uma linha e uma superfície são apenas conceitos geométricos e é incompreensível à primeira vista, como podem ser para si mesmas corpos tridimensionais. Mas se torna mais compreensível se começarmos com um sólido que representa um corpo físico, realmente existente. Sabemos que um corpo é tridimensional para si mesmo, assim como para outros corpos tridimensionais de uma escala próxima à sua. Ele também é infinito para uma superfície, que é zero, em relação a ele, porque nenhum número de superfícies fará um sólido. E o sólido também é um ponto, um zero, uma figura de dimensão zero para a quarta dimensão primeiro, porque por maior que possa ser, um sólido é um ponto, isto é, um momento para o tempo, e segundo porque nenhum número de sólidos fará o tempo. O conjunto do espaço tridimensional não passa de um momento no tempo. Devíamos compreender que as linhas e as superfícies são apenas nomes que damos às dimensões que estão para nós entre o ponto e o sólido. Elas não têm existência real para nós. Nosso universo consiste somente em pontos e sólidos. Um ponto é a dimensão zero, um sólido é as 3 dimensões. Em outra escala, um sólido deve ser considerado como um ponto do tempo, e ainda em outra escala, de novo como um sólido, mas como um sólido de 3 dimensões do tempo. Nesse universo simplificado não haveria nenhum tempo e nenhum movimento. O tempo e o movimento são criados precisamente por esses sólidos percebidos incompletamente, isto é, pelas linhas e superfícies do espaço e do tempo. E o período das dimensões do universo real consiste verdadeiramente em 7 potências de sólidos. Nesse caso, uma potência é, evidentemente, apenas um nome. 1. Um ponto, o sólido oculto. 2. Uma linha, um sólido da segunda potência. 3. Uma superfície, o sólido da terceira potência. 4. Um corpo ou um sólido, o sólido da quarta potência. 5. Tempo ou a existência de um corpo ou de um sólido no tempo, o sólido da quinta potência. 6. Eternidade ou a existência do tempo, o sólido da sexta potência. 7. Aquele para o qual não temos nenhum nome, a estrela de 6 pontas, ou a existência da eternidade, o sólido da sétima potência. Além disso, deve-se observar que as dimensões são móveis, isto é, quaisquer 3 dimensões consecutivas formam ou o tempo ou o espaço, e o período pode mover-se para cima e para baixo. Quando se acrescenta um grau acima,
e se tira um abaixo, ou quando se acrescenta um abaixo e se tira um acima. Portanto, se uma dimensão de baixo é acrescentada às 6 dimensões que possuímos, então uma dimensão de cima deve desaparecer. A dificuldade de compreender esse universo eternamente em mudança, que se contrai e se expande de acordo com o tamanho do observador e a velocidade de sua percepção, é contrabalançada pela constância das leis e pelas posições relativas nessas condições mutáveis. A 7ª dimensão é impossível, porque seria uma linha conduzindo a lugar nenhum, indo numa direção inexistente. A linha das impossibilidades é a da 7ª, da 8ª e das outras dimensões inexistentes. Uma linha que não leva a lugar algum e não vem de nenhum lugar. Não importa que estranho universo possamos imaginar, nunca podemos admitir a existência real de um sistema solar, no qual a Lua seja feita de queijo verde. Do mesmo modo, quaisquer que sejam as estranhas manipulações científicas em que possamos pensar, não podemos imaginar que Einstein erguesse realmente um poste na praça para medir a distância entre a Terra e as nuvens, como ele ameaça fazer em seu livro. Uma pessoa poderá encontrar muitos exemplos como esses. A nossa vida inteira consiste realmente de fenômenos da 7ª dimensão, isto é, de fenômenos de possibilidade, importância e valor fictícios. Vivemos na 7ª dimensão e não podemos fugir dela, e nosso modelo do universo não pode, nunca, ser completo, se não nos damos conta do lugar ocupado nele pela 7ª dimensão. Mas é muito difícil perceber isso. Nós nunca nos aproximamos sequer da compreensão de quantas coisas inexistentes desempenham um papel em nossa vida, governam nosso destino e nossas ações. Mas, novamente, como foi dito antes, mesmo o inexistente e o impossível podem ser de graus diferentes e, por conseguinte, é perfeitamente justificável falar não da 7ª dimensão, mas das dimensões imaginárias em geral, cujo número também é imaginário.